Quando Nansen morreu, Joshu estava próximo aos 56 anos. Algum tempo após a morte de Nansen, Joshu se retirou do monastério na montanha de Nanchuan e passou a viver como um monge peregrino. Ele tinha 56 anos. Já a sua primeira experiência de Kensho tinha acontecido aos 18. Então ele tinha acumulado uma enorme experiência junto de Nansen, mas ainda não se achou preparado. Ele não saiu dizendo, eu sou um mestre, eu tenho uma compreensão. Parece que ele havia lido o livro do mestre Densho Quinteiro, Duvidar da Própria Compreensão, que editamos em português, tão bom é. Ele, como um peregrino, saiu viajando para encontrar outros mestres e outros monges e aperfeiçoar a si mesmo. Um diálogo dele aconteceu com um eremita. Ele chega num chalé e encontra um monge eremita. Ele pergunta, o mestre está? O mestre está? E em resposta o eremita ergueu seu punho. E Joshu disse, a água é muito rasa para ancorar aqui. E foi-se embora. Chegou no chalé de outro eremita e perguntou novamente, o mestre está? O mestre está? Este eremita também ergueu o punho. E Joshu, olhando diferenças sutis entre a maneira de erguer o punho de um e de outro, disse, livre para dar, livre para tomar, livre para matar, livre para salvar. E fez uma profunda reverência. Essa história é uma história sobre as sutis diferenças de postura. A mesma pessoa está sentada em zazen, outra pessoa está sentada em zazen. O professor vem e olha nas suas costas. Existe uma diferença entre um e outro. A postura é a mesma, mas existem diferenças sutis. Há uma célebre história da escolha de um mestre, de um abade para um monastério, em que o mestre simplesmente pede aos alunos que fechem uma cortina. Um lá vai e fecha a cortina, outro fecha a cortina, um terceiro fecha a cortina. E ele diz, vê-se claramente a diferença. E escolhe um deles por diferenças que talvez nós não pudéssemos notar nos seus gestos. A cada momento, nós estamos vendo a diferença. E a diferença não é a mesma palavra ou o mesmo gesto, como erguer o punho, mas algumas outras coisas sutis. Então, durante 20 anos, depois da morte de Nansen, Joshu vagou, aperfeiçoando a si mesmo. Quando estava com 84 anos, ele se estabeleceu, então, na cidade de Shaoshou, por isso o nome dele é Shaoshou. Fundou um mosteiro e passou a ensinar. Isso é o que quero ressaltar. Aos 18 anos, Kensho. Aos 56, morre seu mestre. Ele durante 20 anos, depois de 40 anos junto do seu mestre, ele ainda peregrina durante 20 anos. Quando tem 84 anos, então ele se acha pronto para ensinar. Aí funda um monastério e passou a ensinar oficialmente. Nessa época, então, ele já gozava de uma profunda iluminação amadurecida por tantos anos de estudo e dedicação. E ele se dedicava a destruir nos seus discípulos todo falso apoio às abstrações intelectuais, às fantasias sobre o caminho, fantasias como os mestres devem ser,
e se comportar, imitações artificiosas de comportamento destituídas de uma compreensão profunda, e gerava situações onde seus discípulos pudessem ter condições de compreender e perceber a realidade do Shan. Sobre isso há uma célebre história também. Quando ainda estava com Nansen, Joshu entrou na cozinha e a deixou encher-se de fumaça. E começou a gritar: tirem-me daqui, tirem-me daqui. Então os outros monges vieram e começaram a dar palpites: faça isso, faça aquilo. E Nansen chegou, o mestre chegou. Sem dizer uma palavra, entregou uma chave pela janela para Joshu. Joshu pegou a chave, abriu a porta e saiu. Essa é toda a história. Todas as palavras eram inúteis, mas a chave era o que era necessário para sair da cozinha cheia de fumaça. É dele aquela célebre história também do café da manhã, quando o monge noviço chega e diz: acabei de entrar neste mosteiro, por favor, ensine-me. E Joshu pergunta: você já comeu seu mingau? Ele disse: já, sim, respondeu o monge. E Joshu disse: então vá lavar sua tigela. Essas respostas que remetem às realidades puras da vida, sem muitas considerações, sem elucubrações mentais, são características do ensino Zen. E por isso Joshu ficou tão famoso. Para terminar, tem esta história de um novato que chega e se gaba de ter chegado com as mãos vazias. Eu cheguei aqui no mosteiro e tenho as minhas mãos vazias. O que simboliza, do ponto de vista do Zen, não ter ideias preconcebidas, estar livre. Joshu o interpelou, dizendo: então põe tudo no chão. E o noviço respondeu: por que se eu não trago nada? Ao que respondeu o mestre Joshu: tá bem, então continue a carregar. Porque ele sabia que o aluno dizia que estava com as mãos vazias, mas na realidade estava cheio de coisas. Muitas coisas. Joshu continuou ensinando depois dos 84 anos, durante mais 35 anos. E o registro diz que ele morreu em 897, quando contava 119 anos de idade. As histórias variam entre 116, 117, 118, 119 anos. No documento que eu tenho aqui, disse que ele morreu em 897, com 119 anos, sendo então um recordista de longevidade entre os monges Zen. E pode-se ler mais sobre ele no famoso livro Registros do Precipício Azul, ou Registros do Silêncio também, e no Portão Sem Portão, Gateless Gate, que é um registro de Quans, sendo o primeiro Quan justamente um Quan de Joshu sobre a natureza búdica. Eu espero que a conduta e a maneira como Joshu viveu os seus 40 anos ao pé do mestre, depois da primeira experiência de iluminação, os seus 20 anos de peregrinação, e depois os seus 35 anos como professor, depois dos seus 84 anos, o que aquela época na China realmente deveria ser uma coisa rara, não comum. Iluminem a maneira como nós devemos
encarar a nossa prática, que deve ser longa, paciente e sem pretensões. E vamos abrir agora para perguntas.